Duas perguntas que chegam para mim toda semana, aqui no YouTube, no direct no Instagram, alunos de consultoria me perguntando. Primeira pergunta é aquela clássica. Brenão, eu posso utilizar retatrutida e MOTS-c junto, tudo ao mesmo tempo? A segunda pergunta, também muito comum. Qual dos dois faz mais sentido para o meu caso, para os meus objetivos? Retatrutida ou MOTS-c? Qual que eu devo escolher? E, obviamente, a resposta para essas duas perguntas vai depender do cenário, porém, eu te garanto que quando você entender o mecanismo por trás desses dois compostos, talvez a pergunta certa que você deve se questionar é justamente qual eu devo utilizar primeiro, quando combinar esses dois compostos. Porque quando você entender a mecânica por trás e como o MOTS-c e retatrutida eles se interagem, tem um sinergismo altamente eficiente, fatalmente você vai querer sair correndo na rua caçando esses dois compostos, tranquilo? Então o vídeo é justamente sobre isso. Retatrutida e MOTS-c, não versus, tá? Não é um contra o outro, é os dois juntos, porém sabendo utilizá-los de maneira estratégica, no time e nas doses eficientes e corretas. Antes da gente começar qualquer tipo de comparação, eu preciso que você tenha em mente todo aquele framework, todo aquele mapa mental de tudo aquilo que eu falo em todos os vídeos. Caso você me acompanhe, você já está careca de saber as 3 falhas biológicas que estão por trás, que estão causando qualquer tipo de doença crônica que você conhece ou que você vivencia. É muito importante que vocês entendam isso, porque isso vem antes da utilização de qualquer composto, de qualquer peptídeo, beleza? Então, de uma maneira bem rápida, a primeira falha, inflamação sistêmica, que basicamente destrói toda a maquinária de produção de energia, né? Danifica todas as suas mitocôndrias, que caso você não saiba, são elas que produzem energia, e te faz ser um ser humano funcional. Então a inflamação sistêmica chega e bota fogo nisso tudo. A segunda falha, resistência periférica à insulina, que de uma maneira bem clara, bem direta ao ponto, é basicamente o seu corpo, ele cortando o fornecimento de combustível para que ele chegue nas suas mitocôndrias e o seu corpo ele produza a energia a partir daquele substrato energético. E a terceira falha é uma consequência dessas duas primeiras, escassez de ATP. Toda a sua produção de energia ela foi interrompida justamente por conta daquelas duas primeiras falhas. Então você tem menos energia disponível e fatalmente as suas mitocôndrias elas estão inoperantes. E é por isso que você tem esse crash metabólico e a nível de produção de energia, tranquilo? Quando você tem todo esse mapa mental claro na sua cabeça, fica muito mais fácil entender aonde cada um desses compostos eles atuam de maneira isolada ou de maneira cinética e por que a combinação desses dois é altamente superior do que qualquer um sendo utilizado de maneira isolada. Então vamos começar com o MOTS-c. Antes da gente ir para a retatrutida, já tem vídeo completo dele aqui no canal, é o último vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, onde eu explico categoricamente todo o mecanismo por trás, como o MOTS-c ele atua no seu corpo e obviamente eu trago os estudos que corroboram tudo isso que eu falo sobre o MOTS-c e que eu vou falar aqui de uma maneira bem direta, tranquilo? O MOTS-c basicamente, ele é um peptídeo de 16 aminoácidos que foi codificado, que foi escrito lá dentro do seu próprio DNA mitocondrial. Então você tenha em mente que o MOTS-c ele já é produzido de uma maneira endógena. Desde que você nasceu, o seu corpo ele já produz tal peptídeo. Ele não vem de fora como se fosse um medicamento, como se fosse, sei lá, uma testosterona que você aplica e muda toda a operação do seu organismo, todo o funcionamento, tranquilo? Os medicamentos, eles atuam, né, de uma maneira muito mais agressiva, é isso que eu estou querendo que você entenda. Já os peptídeos, eles são muito mais sutis na sua operação, na sua função. Eles basicamente comunicam com o seu corpo, né, eles ligam algo que por algum motivo, por algum estresse, por alguma disfunção metabólica, o seu corpo, ele basicamente parou de fazer aquilo, tranquilo? Então, quando você injeta o MOTS-c, você não está agredindo o seu corpo, você está simplesmente amplificando esse sinal de uma maneira exógena. O seu corpo ele já faz, ele parou de fazer e você está simplesmente apertando o botão de ligar novamente. E claro que o seu corpo ele parou de fazer isso por algum motivo. Envelhecimento, estresse crônico, resistência periférica à insulina, inflamação sistêmica, tudo aquilo que eu falo que está englobado nas 3 falhas. Em relação ao mecanismo central por trás do MOTS-c, basicamente ele ativa a via AMPK, que é o sensor mestre, né? O cara que comanda toda a produção de energia das suas células, tranquilo? Quando essa via AMPK ela é ativada, todas as suas células, elas recebem um comando simples e direto. Parem de armazenar e vamos começar a gastar, vamos otimizar o metabolismo desse sujeito. E a partir disso, entra em cena outro carinha, PGC-1-alfa, que basicamente ele envia um comando direto para o seu corpo, para ele não só otimizar a produção de energia lá nas suas mitocôndrias, mas ele também aumenta a biogênese mitocondrial. O que é biogênese mitocondrial? É o comando para que o seu corpo ele comece a criar mais mitocôndrias, a multiplicar aquela quantidade que você já tem. Então, todas as suas mitocôndrias velhas, disfuncionais, destruídas porque você foi acumulando ao longo de anos de maus hábitos, estresse crônico, resistência periférica à insulina, o MOTS-c ele entra e basicamente ele
limpa toda a sujeira que você fez e ele começa a aumentar toda a população mitocondrial do seu corpo, tranquilo? Porém, o detalhe que separa o MOTS-c de qualquer outro composto, de qualquer outro peptídeo ou medicamento em relação a esse contexto é justamente a sua precisão. Pensa que o MOTS-c ele é um sniper que nunca errou um tiro na vida. O MOTS-c ele age predominantemente lá no seu músculo esquelético, nos seus músculos, tranquilo? Que caso você não saiba, a sua musculatura é o maior depósito de glicose que você tem no seu corpo. É só você olhar a quantidade de músculo que você tem que você consegue entender que o músculo ele é ávido por glicose e ele estoca essa glicose em forma de glicogênio que você utiliza como fonte de energia primária na musculação, em qualquer outro tipo de treino. Então, quando você está em um protocolo com o MOTS-c, você começa a melhorar toda a sinalização de insulina e toda a função mitocondrial diretamente lá no seu tecido muscular. Então, pensa que o MOTS-c, você já sabe que ele é um sniper que não erra. A gente está falando de um protocolo, de uma intervenção a nível cirúrgico, preciso, localizado. Ele vai lá direto na raiz de todos os seus problemas, sem bagunçar em nada a sua fisiologia, igual os esteroides anabolizantes eles fazem. E todas as suas células musculares, você já sabe disso também, elas praticamente são resetadas e elas começam a ficar cada vez mais ávidas por captar glicose circulante no seu corpo. Então, todos os seus músculos, eles começam a armazenar energia de uma maneira muito mais eficiente para que você consiga utilizar nas suas atividades diárias, principalmente no seu treino, tranquilo? Em relação às 3 falhas, o MOTS-c ele é o especialista lá na falha número 2 e também na falha número 3, resistência periférica à insulina e escassez de ATP, crash de energia. Para que você entenda de uma maneira ainda mais clara, ainda mais profunda, para que você saia desse pensamento raso de apenas estética, esse é o caminho errado. Corrige o seu corpo internamente, depois você vai colher a estética como resultado. E para que você entenda de uma maneira ainda mais clara, eu vou contar uma breve historinha, tá? Eu vou fazer uma analogia e você nunca mais vai esquecer como que funciona o metabolismo de glicose no seu corpo, tranquilo? Pensa que todas as suas células, tá? E você tem 37 trilhões de células no seu corpinho, beleza? Vamos pensar que a célula, vamos pegar uma célula apenas, e vamos imaginar que a célula é a casa, tranquilo? E a gente tem a glicose ela vai ser a comida. A comida, ela precisa entrar dentro da casa para que você consiga comer, beleza? Para essa comida entrar, a gente precisa ter uma porta na casa, beleza? A porta abre, a comida entra e você tem comida dentro da casa. Essa porta, a gente vai nomeá-la de GLUT4. Não precisa entender o que é GLUT4, você só entenda que a porta tem o nome de GLUT4, beleza? E para abrir essa porta, você precisa de quê? De um porteiro. Quem que é o porteiro, Breno? O porteiro a gente chama de insulina, beleza? Em uma situação normal, né, caso você seja uma pessoa saudável, que não tenha resistência periférica à insulina, ou seja, a sua sensibilidade à insulina, ela é boa, tudo está funcionando redondinho, essa comida, ela chega, ela bate lá na porta, o que o porteiro faz? O porteiro atento, ele abre a porta e a comida, ela entra e abastece a sua geladeira, a sua despensa, e você vai consumir essa comida e, obviamente, você tem energia, beleza? Então, praticamente, a energia, ela está entrando de uma maneira eficiente e chegando aonde ela deveria chegar, tranquilo? Em um outro cenário, caso você tenha resistência periférica à insulina, aquele porteiro que a gente chamou de GLUT4, ele ficou maluco, ele tomou uma porrada de pinga e ele tá doidão. Toda vez que a comida chega e bate na porta, o porteiro ele caga para a comida, ele deixa a comida lá do lado de fora e dane-se. Então, essa comida que tá ficando do lado de fora da casa, o que acontece? Se você chegar na sua casa e colocar todas as compras do lado de fora e ficar lá, vai estragar toda a comida, porque o porteiro não abre a porta para a comida entrar. A comida é a glicose. Pô, tô ficando maluco assim. Então a comida do lado de fora, ela estraga. E também pode chegar o seu vizinho safado e roubar essa comida para estocar lá na casa dele. Quem que é o vizinho? O seu tecido adiposo, a sua gordura, a sua pança. Então se essa comida fica do lado de fora, ou essa comida vai estragar, ou vai chegar alguém e vai roubar e vai estocar em forma de gordura. Então é justamente por conta desse porteiro, desse mau funcionamento do GLUT4, dessa resistência periférica à insulina, que você está ficando gordo e você está caminhando a passos largos para se tornar um diabético. Beleza? Simples. E é justamente aqui que entra o MOTS-c. O MOTS-c é o cara que vai resolver toda essa bagunça. Ele não fica, o MOTS-c ele tá cagando se o porteiro ele tá bêbado. Ele tá pouco se fudendo. O MOTS-c ele chega e ele aumenta a expressão de GLUT4, que agora você já entende, você já consegue dar aula de metabolismo de glicose, tranquilo? Então, todas as suas células, elas começam a ficar mais sensíveis justamente por conta desse aumento da expressão de GLUT4. O GLUT4, ele migra para a membrana celular e o que ele faz? Ele capta essa glicose, ele abre a porta para essa glicose, para essa comida entrar e abastecer todos os seus estoques de energia. Automaticamente, o que você tem? Combustível para suas mitocôndrias. Entende? E tem mais, o MOTS-c ele aumenta a oxidação de ácido graxo, de gordura. Ele queima justamente todos aqueles lipídios que estavam entupindo, né, todos os seus receptores de insulina e causando toda essa resistência. E obviamente não para por aí. Ele promove a biogênese mitocondrial, construção de mais mitocôndrias. Então você tem
todo um funcionamento otimizado e você tem um maior maquinário para produzir energia, o que automaticamente vai aumentar a sua capacidade de produzir ATP. Adenosina, trifosfato, você também já está careca de saber. A única moeda de energia que o seu corpo utiliza para fazer absolutamente tudo, treinar, correr, pensar, me assistir, atento aqui em todas essas informações que eu estou te dando. Um estudo de 2018 demonstrou claramente. Eles pegaram um grupo de camundongos gordos, obesos, e eles colocaram esses camundongos para comer mais gordura, McDonald's o dia inteiro, tranquilo? Então toda a gordura visceral desses camundongos ela foi altamente impactada a partir do momento que o MODIC ele entrou e restaurou toda a sensibilidade à insulina, que agora você já sabe, eu acabei de explicar. Então, todos esses camundongos obesos, eles reverteram todo o seu quadro de sensibilidade e resistência periférica à insulina e ficaram com os níveis, com os marcadores via exame, igualzinho dos camundongos magros, sem alterar o seu peso. Eles não mudaram o peso. Percebe? O MODIC. Só isso deveria ser motivo para você sair correndo que nem um maluco caçando o MODIC na rua, beleza? O MODIC, ele não só resolveu o problema metabólico, como também ele driblou toda aquela falta de consistência na dieta. Os camundongos, eles continuaram comendo gordura e ainda assim eles corrigiram essa falha biológica, entendeu? E isso tudo sem alterar, sem agredir em nada o metabolismo e o funcionamento biológico desses camundongos. Agora, partindo para a retatrutida, se a gente tem o MODIC como o ataque de precisão, o sniper, a retatrutida, ela é o bombardeio estratégico, justamente porque ela força o seu corpo a se reorganizar metabolicamente, não por um receptor específico, ela ativa 3 receptores, tudo de uma vez, tudo funcionando de maneira coordenada e limpa, GLP-1, GIP e glucagon, que basicamente obriga o seu corpo a se reorganizar metabolicamente, tranquilo? E nenhum outro composto dessa classe de incretina faz isso de maneira comparativa à retatrutida. Não adianta brigar comigo, semaglutida é uma merda, tirzepatida é um lixo. Não adianta ficar aqui nos comentários defendendo. Se a partir do momento se criou uma nova molécula que entrega melhores resultados, não adianta brigar comigo. Briga com a bioquímica, briga com a fisiologia, briga com a Lilly, né, que é a detentora dessa molécula e tá ali brigando pra cacete, pra ninguém mais pegar essa molécula, que vai chegar caro pra cacete nas farmácias, pode esperar. Voltando, antes que eu fique maluco, tá? GLP-1, ele sinaliza a saciedade, ele retarda todo o esvaziamento gástrico, a comida fica mais tempo no seu organismo e, obviamente, você tem operando juntamente do GLP-1 o GIP, que melhora toda a sua sensibilidade à insulina e começa a direcionar todos os nutrientes para dentro do músculo ao invés de serem estocados como gordura. Você já aprendeu lá atrás. E junto disso tudo, né, desses dois carinhos, vem quem? Glucagon. E aqui é o que realmente diferencia a retatrutida de tudo isso. Tirzepatida, lixo, mojado, tudo. O glucagon sozinho, ele é um bosta. Ele é altamente limitado. Só que, quando combinam o glucagon com o GLP-1 e GIP, tudo isso junto, na mesma molécula, você está direcionando um comando claro, direto e limpo lá para o seu fígado. Começa a liberar toda a gordura que você está armazenando, seu safado, que a gente vai aumentar a termogênese. A gente não vai preferencialmente utilizar o músculo, assim como o Mounjaro e Ozempic fazem, a gente vai utilizar preferencialmente gordura como fonte de energia. Então você tem em uma molécula, em um peptídeo, supressão de apetite, melhora da sensibilidade à insulina e um aumento a nível de oxidação de gordura. Não é só supressão de apetite com marketing por cima, você está reorganizando todo o funcionamento metabólico e a nível de particionamento de energia do seu corpo. Mas, Breno, qual das 3 falhas a retatrutida ela age em relação às 3 falhas? A retatrutida, ela domina, ela joga, ela chuta com as 2 pernas o Ronaldinho Gaúcho ali, metabolicamente falando. Ela atua de uma maneira eficiente na falha número 1 e também na falha número 2. Fatalmente, ela reduz toda aquela carga inflamatória sistêmica, porque ela está justamente eliminando, jogando para fora toda a gordura visceral, meu óculos está caindo, que você acumula, tá? E não pense que gordura visceral é simplesmente gordura. À medida que você começa a aumentar o seu nível, a sua pança, você tem um órgão que começa a liberar vários radicais livres na sua corrente sanguínea. A gordura visceral, ela não é só a gordura, ela se torna um órgão que libera citocinas inflamatórias, coisas que eu falo em todos os vídeos, IL-6, IL-1, TNF-alfa, e todas essas citocinas inflamatórias, elas vão danificando as suas mitocôndrias, que novamente te levam para a resistência periférica à insulina, você fica nesse ping-pong e você não resolve o seu problema e também não vai ter um shape legal. É por isso que eu falo, não fica focado no shape apenas. Eu sei que você quer ficar sarado, óbvio que eu sei, todo mundo quer. Mas vamos resolver todas essas 3 falhas, ou alguma delas, às vezes é só uma, é fácil. Antes de pensar no shape, organizando todo esse cenário, você pode fazer qualquer outras coisas, você pode comer sem se preocupar tanto, porque você tem um corpo muito mais eficiente, você sabe trabalhar com aquilo que você consome, tranquilo? Você tira mais aproveito do seu treino. Então, muda esse pensamento de, porra, eu vou utilizar a retatrutida, eu vou ficar no shape. Não sei, porra! Eu não sei. Não sei como é que tá o seu físico, não sei como é que tá o seu treino, não sei como tá a sua dieta. Então, vamos pensar nos peptídeos como se fossem reprogramadores. Então, voltando, que eu já estou ficando maluco, vamos pensar que a retatrutida
é a faxineira que chegou e limpou toda a sujeira que você fez na sua casa. Ela reverteu a resistência à insulina de vários ângulos, de uma maneira simultânea, com os 3 carinhos que eu acabei de explicar. E justamente através da ativação da via AMPK mediada pelo glucagon, a retatutida ela também dispara PGC1-alfa, assim como o MOTS-c, que automaticamente aumenta a biogênese mitocondrial. Já falei, se você não entendeu, volta o vídeo. É exatamente aqui que começa toda a sobreposição da retatutida com o MOTS-c. Quando a gente vai para os estudos lá de fase 2 de 2023, eles mostraram de uma maneira clara e direta a perda média de peso com a utilização da retatutida durante 48 semanas, 24%. E adivinha? Senta e escuta, tá? Aumenta o volume do áudio. 74% desse peso proveniente de gordura. Toda a sua massa magra foi protegida justamente porque o glucagon é o comando direto, preferencial, para que o seu corpo utilize gordura e não músculo. Não adianta falar que o Ozempic é melhor, não é. Breno, e os dados do Ozempic? Simples. Acabei de falar 74% de perda preferencial de gordura, tranquilo? Ozempic, inverte. 74% de músculo, você aniquilou o seu tecido que te dá maior longevidade, o seu tecido mais vital, ele foi triturado pelo Ozempic, tranquilo? Entende? Se fosse o contrário, eu ia proteger o Ozempic, eu não tenho paixão com o peptídeo, mas é a sua fisiologia, não adianta ficar aqui dando relato de caso, pouco importa. Agora, o que realmente importa? Qual que é a pergunta que a gente deve fazer, né? Chegando nesse ponto, que agora você já entendeu tudo, como que cada um age, né? A pergunta não é utilizar um ou outro, né? Por que não combinar esses 2 carinhas, né? Porque agora você sabe que essa combinação, esse sinergismo, ele é altamente eficiente. Então, Breno, quando eu devo utilizar um, quando eu devo utilizar o outro e quando eu devo combiná-los? Pensa assim, vamos imaginar que a retatutida, ela é a primeira onda, tá? Ela chega e ela reorganiza todo o seu cenário metabólico, caso ele esteja severamente comprometido. Obesidade, OMA-IR acima de 3, todos os seus triglicerídeos, né, elevados nos seus exames, o HDL está lá no chão, a sua hemoglobina glicada ela está subindo e você está caminhando em direção ao diabetes. Gordura visceral, a sua pança, ela não para de crescer e automaticamente essa gordura libera citocinas inflamatórias. Os seus marcadores, o seu PCR, ele mostra que você está tendo inflamação crônica. Breno, o que é isso? São seus exames. Você não colhe os seus exames, não? Então, nesse cenário, você precisa criar todo um ambiente favorável antes que você pense em alguma outra intervenção, antes que você pense em hormônio, qualquer coisa. Então, a retatutida ela faz isso. Ela aniquila, ela apaga. Era o bombeiro. Ela apagou o incêndio lá da falha número 1 e automaticamente ela veio e reconstruiu todas as linhas de suprimento que foram suprimidas pela resistência periférica à insulina. Então, a retatutida ela prepara todo o terreno para que venha a próxima fase. Qual que é a próxima fase, Breno? MOTS-c, ele vem depois ou em paralelo, dependendo do seu ponto de partida. Como que você está atualmente? Quando a retatutida ela já fez todo o trabalho sujo, né, de limpar o ambiente, reduzir a gordura visceral, controlar o bombeiro, controlar toda a inflamação crônica, restaurar a sua sensibilidade à insulina, vem o MOTS-c e ele entra justamente para otimizar tudo isso que foi construído. O MOTS-c ele só entra depois ou em paralelo, a depender de como você está atualmente. Então tudo vai depender desse ponto de partida. É por isso que não tem como cravar quando entra um, quando entra outro, sem saber como você está. Então, o MOTS-c, ele entra para otimizar, tá? Pensa que o MOTS-c, ele otimiza, ele potencializa tudo que a retatutida ela acabou de construir. Então, o MOTS-c, né, um peptídeo que a gente tem ali nessa fase, ele está basicamente fazendo pequenos ajustes na sua função mitocondrial a nível celular. Ele está consolidando, né, todos os ganhos em relação à sensibilidade à insulina lá no seu músculo esquelético. Ele trabalha de uma maneira eficiente a falha número 3. Então, a retatutida, ela basicamente resolve a falha 1 e a falha 2. Já o MOTS-c, ele vai lá na falha 2 e na falha 3. E essa sobreposição na falha 1 não é redundante, você está amplificando. Você tem 2 compostos que estão chegando na resistência à insulina por vias distintas e mandando essa falha pra puta que pariu. Sai! Você resolveu o problema, entende? Não é um anulando o outro, é os 2 ao mesmo tempo bombardeando e eliminando de vez a resistência periférica à insulina. Só isso deveria ser motivo para você sair na rua, desligar esse vídeo e sair correndo que nem um maluco. Eu quero usar esses 2 compostos. Entende? O nível que eu tô tentando te entregar o conteúdo não é só estética, é reprogramação metabólica, você ter uma vida de qualidade. Por que não viver 100 anos? Não é viver capengando, tendo as suas doenças gerenciadas por uma metformina, por várias estatinas que o seu médico te passa. Que tal você se tornar o acionista majoritário da sua empresa? Por que não? Começa a controlar tudo isso, você tem todas as ferramentas na mão. Eu acabei de entregar 2. É exatamente nesse ponto que entra a minha consultoria online. Antes que você comece a escolher MOTS-c ou retatutida, simplesmente catando informação de maneira aleatória aqui no YouTube, você precisa entender como está o seu cenário, você precisa analisar os marcadores. E não adianta pegar o seu exame e jogar no chat GPT, ele vai te responder aquilo que você quer escutar, entende?
Então é justamente isso que eu faço lá na consultoria. A gente colhe seus exames, a gente analisa todos os marcadores e atrela aquilo que você responde lá na anamnese. Não basta simplesmente analisar números, tem que entender o contexto. E a gente traça uma estratégia alinhada com os seus objetivos e com aquilo que você realmente precisa utilizar. Breno, como eu faço? Simples. Você vai no primeiro comentário que está fixado abaixo, ou na link da bio, ou na descrição desse vídeo. Tem 3 locais, é simples. Acesse o site. Breno, os preços mudaram? Sim, os preços mudaram. Vocês sabem que eu demoro 5 dias, 7 dias para chegar no seu e-mail, para montar, justamente porque é algo individualizado. Tenha paciência. Então foi justamente por conta dessa alta demanda que eu tive que fazer um reajuste nos preços, tranquilo? Porque senão eu ia ficar louco. Entra no site, escolha o plano que melhor adeque ao seu bolso e comece a mudar todo o seu cenário a nível de saúde e a nível de estética. Tranquilo? A estética vai ser secundária. Você vai alcançá-lo justamente porque a gente vai corrigir todo o cenário biológico. Então, só para fechar, Retatrutida e Modacy, eles não competem entre si, tranquilo? Eles atacam o problema por diversas rotas diferentes. Então, a gente tem 2 compostos, a gente tem 2 peptídeos que têm uma sinergia, tranquilo? Eles se somam a nível de benefício. A Retatrutida, ela cria todo o espaço metabólico, e o Modacy, ele simplesmente otimiza toda a infraestrutura energética que vai sustentar tudo isso que já foi construído pela Reta. Um limpa totalmente o terreno, o outro ele chega e planta. Então quando você entende tudo isso que eu acabei de falar, você para de se perguntar, Breno, qual eu devo utilizar? Modacy, Retatrutida? Não! A pergunta que você deve fazer, caso você chegou e me acompanhou até aqui, uma pergunta inteligente, sábia, é como estruturar esses 2 compostos de uma maneira inteligente para o meu contexto biológico. Simples, tranquilo? Não vai ficar catando o protocolo de bodybuilder. Você é outra pessoa, entende? E se você quer algo sólido, um material exclusivo, com tudo isso que eu acabei de falar, seja membro do canal, tá? É justamente lá que eu compartilho todos os PDFs em relação ao tema central desse vídeo, dessa aula. Então, eu vou postar o protocolo de Modacy e Retatrutida para membros. Breno, como que eu faço? Lá na bio do canal tem escrito, seja membro, é só clicar. Tem 2 níveis, pode escolher qualquer um. Eu não sei por que eu coloquei os 2, mas eu coloquei 2. Tem lá, soldado e recruta. Eu ainda não decidi quando entregar um conteúdo para um ou para outro. Estou entregando tudo. Escolhe o que você quiser, beleza? Lá você vai ter acesso a toda essa biblioteca de PDF com vários protocolos que eu já fiz até aqui, beleza? Nesse momento, eu tenho que te pedir, né? Eu sempre penso nisso, eu deveria ter pedido lá no início do vídeo, mas eu sou burro, eu esqueço. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem precisa saber disso e, obviamente, deixa um comentário, se inscreva no canal, vamos fazer esse canal crescer. Eu sou Breno Azevedo e fui.